Confira hoje no Data Circle News. Corrida da IA. Apple pode recorrer ao Google para salvar Siri. Google lança Gemini 3, rumo ao agente de IA totalmente autônomo. China aposta em IA focada em ferramentas, não só em conhecimento. Confira isso e muito mais, hoje, no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News. Eu sou Vitor Pontello, host do podcast Diretor da Artefact, e comigo hoje estão aqui Leonardo Cândido, AI First Transformation Manager da Artefact. E aí, Léo, como é que estão as coisas? Tudo beleza, né? Muitos lançamentos aí essa semana para variar, né? Então o mercado de IA tá bem barulhento, bem aquecido aí nesses dias. Boa. E com a gente aqui também, Camila Moreno, Senior Data Scientist, sócia do podcast aqui. Tudo bom, Camis? Como você tá? Tudo ótimo, tudo certo por aqui. Boa. Então, galera, para a gente já começar aqui, já vamos para a primeira notícia. A corrida pela IA. Apple recorre ao Google para salvar Siri. Que história é essa aí? Essa aí acho que é a clássica, né? Acho que a Siri, em algum momento, ela foi disruptiva lá atrás, mas com o tempo a gente foi vendo muitas coisas. Eu acho que em algum momento eles se perderam ali, né? E assim como aconteceu também, se a gente for pensar com a Alexa, né? Que tinha um baita potencial quando chegou a IA generativa. A primeira coisa que eu pensei foi, cara, agora uma Alexa com IA generativa vai explodir, né? Só que não, quando pensaram, né, em trabalhar nesse ponto, os assistentes aí das Big Tech já estavam muito avançados, o próprio ChatGPT, né, que sempre vai ser mencionado aí porque foi o disruptor disso tudo. Então, quando a gente olha para esse movimento e a gente vê a Apple com uma Siri ainda defasada, né, e aí agora faz esse movimento de recorrer ao Google para salvar, né, salvar essa imagem da Siri, a gente percebe que houve realmente um processo aí de perder o time, né? Assim, eu ainda tenho para mim que em determinado momento a Apple vai conseguir correr atrás aí, vai brigar frente a frente com as outras. Não sei porquê, mas tenho essa impressão. Acho difícil aceitar que a Apple, do tamanho dela, com o potencial que ela tem, com o nível de tecnologia que eles têm, que eles vão simplesmente ficar para trás e depender de outro player para ter IA. Você não acha, Léo? Você não acha, É verdade. Não, eu acho que isso não é... Acho que isso é temporário. Não é o perfil deles, né? A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para trás, a gente percebe que eles têm um comportamento também de esperar algumas tecnologias ficarem mais maturadas, digamos assim, no mercado, para depois incorporar ali nos produtos e serviços deles. Isso traz essa sensação de atraso, não é a primeira vez, mas é claro, a gente está falando de outras tecnologias que não tinham uma proporção e um impacto do tamanho que a IA generativa tem no mundo, né? Então, quando a gente fala, né, e acho que a gente que internamente já falou sobre esse exemplo, né, a tela personalizável do iPhone, que demorou mais de 10 anos para chegar no iPhone, quando já tinha, por exemplo, uma função similar no Android. Então, parece que para esse tipo de coisa, que é um pouco menor, tudo bem, né? Se eles demoram e entregam uma coisa muito boa depois de muito tempo, mas é funcional ou é muito melhor, tá tudo bem. Mas no momento em que a gente tem o mundo inteiro se transformando por conta de uma tecnologia como está acontecendo agora, isso traz uma perspectiva de defasagem, né? Então, eu entendo que, até alinhando com o ponto que você falou, que não acho que isso é uma coisa definitiva, que é temporário, é tipo, ó, é só para dizer, não estamos ficando de fora, a gente está utilizando algo bom do mercado aqui no nosso produto, mas a gente sabe que esse não é o perfil deles, né? Eu estou agora esperando atualizarem as imagens do AI Bubble para incluir a Apple, porque eu venho sempre acompanhando quem está investindo em quem está usando os serviços de quem. É algo que vem, né, crescendo cada vez mais.
E é bom entender como está tudo interligado. Sim, esse é um bom ponto, assim, porque quando essa notícia saiu, né, da Apple, a Apple fazendo um contrato bilionário com o Google para poder inserir ali o Gemini, né, para ajudar a Siri a ter uma performance aceitável para esse momento que a gente tem de assistentes, a quantia parece muito alta, e ela é. Mas, ao mesmo tempo, o Google já paga para a Apple um valor muito maior para ser o buscador padrão nos dispositivos da Apple. Então, esse valor que a Apple está pagando para eles agora, ele é muito pequeno comparado ao que o Google já paga para eles, para ser o buscador padrão dentro dos produtos da Apple. Então, foi só quase que um desconto para eles, assim, do ponto de vista Elas comercial. por elas. Fica elas por elas, quase que foi um desconto no que eles já tinham. Então, acho que, como foi dito aí, a gente tem essas empresas todas investindo uma na outra ali, né? A gente está esperando esse momento do furo da bolha, né? Porque a gente sabe que o dinheiro está gerando entre as grandes aí, em algum momento isso vai ter algum impacto, mas a gente sabe também que a bolha é muito mais sobre essa questão comercial da coisa, e não sobre a tecnologia em si. O potencial a gente sabe, né? Que é inegável, transformador, mas o fato é que vai precisar de um ajuste daqui a um tempo. E eu não sei dizer, eu não sei se alguém aqui tem iPhone. Eu sou pobre. Aqui. Mas é interessante isso acontecer bem quase ao mesmo tempo com a Apple não aceita mais Chrome, né? Então, apesar do navegador principal ser da Google, quer dizer, o de pesquisa ser da Google, o navegador em si ele não permite mais. Não, eles acho que no final das contas, como eles têm muito controle, né, de todo o ecossistema, eles sabem definir bem o que entra, né? E eles abrem pouco as portas, assim. Acho que isso também é uma característica deles que casa muito com o que o Ponte falou aqui, né? Assim, pô, não é muita cara deles se associar ou fazer alguma coisa em parceria com alguém. E isso começou, se a gente for parar para pensar, isso não começou agora. Começou com o ChatGPT incorporado dentro do iOS. Foi a primeira grande entrada de um terceiro ali dentro, quando eles já perceberam, provavelmente, que havia um atraso ali, e agora a gente vê o Google sendo escolhido, o que também já mostra que talvez a OpenAI já não esteja sendo olhada com os mesmos olhos nesse momento. Exato. As coisas estão evoluindo. E, bom, eu acho que a gente já pode passar para a terceira notícia com esse gancho que você acabou de puxar aí, Léo, que é justamente o Google lança Gemini 3, a promessa de um agente de IA autônomo, que está totalmente relacionado com o ponto aí dessa briga pelo poder dentro do panorama da inteligência artificial. E esse modelo aí que foi lançado agora, né? Ele tem tudo para dar o que falar aí nesse panorama. Você já teve a oportunidade de testar aí, né, Léo? Sim, eu faço parte do programa, né, do Google AI Community e também do da OpenAI, né? Então, posso, em alguns momentos, acontecer como aconteceu agora, de ter um acesso antecipado. Então, um pouco antes desse modelo ser disponibilizado, alguns dias antes, uma semana mais ou menos, eu já estava utilizando ele. E, assim, é um modelo muito impressionante, ele é rápido, ele é muito assertivo, para codificação ele é incrível, assim, eu consegui gerar jogos, assim, para você ter uma ideia, construir jogos funcionais 3D, utilizando algumas bibliotecas, tipo como o 3JS, né, e fazendo tudo isso dentro do AI Studio, usando a versão preview ali do Gemini. E não só isso, ele veio com um benchmark, né, com um resultado de benchmark que supera todos os modelos atuais. Então, tem esse fator qualidade, que é esperado quando a gente fala do Google, que apesar, né, de ser um grande player, talvez o maior aí no sentido de ter a fonte de dados, né, porque eles têm o maior buscador do mundo, tem o YouTube, que é a maior fonte ali de vídeos, né, e o próprio buscador também acaba sendo a maior fonte de imagens, né, que a gente tem, porque a gente sempre procurou imagens no Google, então eles tinham tudo na mão, mas ao mesmo tempo o ChatGPT sempre roubando a cena por ter sido o disruptor aí desse processo, né, e agora eles realmente vêm com algo muito poderoso, muito forte, que supera todos os outros modelos em questão de benchmark. E aí tem uma questão até de mercado também, né?
Eu não sei se vocês viram, mas o Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores aí do mundo, ele pegou uma parte muito relevante ali do investimento dele e aplicou no Google. Então, falando inclusive que pode ser um dos últimos investimentos grandes dele antes da aposentadoria dele, então tem uma relevância muito grande. Então, quando um player como ele, assim, do setor de investimento, faz um movimento desse e vai para o Google, escolhe o Google ali nesse momento onde a IA generativa está tão forte, isso também acaba sendo um recado para questões de mercado. Tanto é que na segunda-feira, se eu não me engano, se a gente olhasse os gráficos das Big Techs, estava todo mundo no vermelho, só o Google verdinho ali, positivo. E isso tem reflexo sobre isso. Então, lógico que, além de todas essas questões, aí tem também essa promessa desse agente autônomo, né, que seria o Gemini Agent, né, que viria embarcado aí, que não está liberado, esse não está liberado para o Brasil. Lá nos Estados Unidos já tem alguns lugares ali que está liberado, mas também vai ser um agente autônomo dentro do Gemini. Então, ele pode entrar, acessar um site de compras, fazer pesquisa para você de preço de passagem. Então, a gente realmente entrando nessa era dos agentes, eu não diria totalmente autônomos, mas pelo menos semi-autônomos, né? Semi-autônomos, Uhum. ainda Sobre tendo o que passar Warren por uma Buffett, aprovação. Sim, com certeza. Perdão, ponto. não, sem problemas. Sobre o Warren Buffett é relevante, principalmente esses movimentos de mercado que ele faz, justamente pela tese de investimento, que ele não é um cara que vai na onda. Ele normalmente os investimentos Hype, né? dele são de longuíssimo prazo. Então ele investiu na Coca-Cola lá atrás, foi um grande investidor da Apple lá atrás também, antes dela subir tanto quanto subiu. Curiosamente, ele vendeu uma boa parte das ações da Apple que ele tinha na carteira há pouco tempo também, talvez pela valorização muito alta da Apple, mas como você disse, Léo, é uma sinalização, e o mercado precifica isso, né? É uma sinalização de que a tendência é que o Google possa vir a reforçar o papel dele aí nessa nova geração de modelos e também na tecnologia como um todo, aí pensando na inteligência artificial. Sim. Não, e é super interessante. Assim, é um momento muito bom para o Google, eu acho, porque a gente está vendo esse direcionamento de investimentos e, ao mesmo tempo, eles entregando modelos superando todos os outros modelos do mercado. A gente sabe que isso pode ser temporário, porque a velocidade dessas evoluções é muito alta, né? Então, hoje ele é o melhor, amanhã talvez não seja, mas já mostra uma imponência agora, porque ele se distanciou, conseguiu se distanciar muito. E ao mesmo tempo, aí voltando, né? A gente voltando para um cenário que a gente discutiu aqui brevemente sobre bolha, a gente percebe que houveram dois movimentos também interessantes nesse mesmo período. Então, enquanto o Buffett foi lá e botou uma grana grande no Google, uma aposta alta, a gente vê o fundo do Peter Thiel e também o principal investidor lá da OpenAI, lá, os chineses ali, esqueci o nome agora do fundo, que inclusive foi o que investiu na WeWork lá no começo e tal. Os caras também tiraram muito dinheiro da NVIDIA e isso acendeu uma questão de bolha. Tipo, mais um medo, né? Fazer dois fundos grandes, tiraram dinheiro ali da NVIDIA e ao mesmo tempo você tem um Buffett botando dinheiro no Google. Então, é quase que assim, o mercado de alguma forma está dizendo assim, olha, se alguém tem chance de superar esse boom que está vindo, eu vou apostar em quem dá conta de lidar com isso. E nesse caso seria o Google. Né? Então, acho que tem muito a ver, se a gente conectar os pontos, isso acaba fazendo algum sentido. Sim, total. Bom, acho que podemos ir para a próxima notícia, que é China inova com modelo que aposta em ferramentas, não apenas conhecimento. Então, esse daqui é de um V2 do DeepEye, então bem voltado para computer vision, né, voltado para queries em cima de imagens, então os benchmarks que eles têm usado então, identificar uma pessoa específica dentro da imagem e alguma contribuição societária que essa pessoa fez. E aí ele divide, tipo, primeiro geração de código que vai ler essa imagem, aí depois interpretação. Então, ele vai quebrando né, como se fosse uma sequência agêntica dentro para ter esse, tipo,
meio que chain of thought processing. É tipo um ciclo iterativo, né? Ele vai, na verdade, ele faz um entendimento inicial, depois ele usa as ferramentas para pegar mais informações externas e incluir isso no raciocínio, né? Então, acho que é um processo bem, bem agêntico mesmo, né? Que não depende só da base de conhecimento inicial. E é uma abordagem muito interessante, porque eu me lembro que o Grok, né? O Elon Musk lançou a versão mais potente do Grok, ela atinge notas mais altas quando ela usa ferramentas, né? Então, inclusive nos benchmarks agora, todo mundo faz isso. O próprio Google, inclusive, acho que tem aquele último exame, o último exame da humanidade, né, The Last, é um benchmark agora que tem as perguntas mais difíceis que não foram feitas ainda, nem respondidas, né, perguntas novas. Então, agora eles já estão até colocando assim, olha, minha nota foi X sem ferramenta. Com ferramenta, ela pode ser maior. Então, eu acho que acaba sendo interessante mais um caso como esse, né? Porque mostra que o uso de ferramentas talvez seja o caminho para ter modelos agênticos que realmente são superiores, que não dependem só desse treinamento base, né? E se a gente for pensar, né, no fim, é um pouco uma imitação do nosso processo como seres humanos, né? No fim, quando a gente quer descobrir alguma coisa, ou aprender sobre algo, ou fazer algum relatório, ou dar alguma resposta, a nossa resposta é bem melhor quando a gente pesquisa, quando a gente busca outras fontes, do que quando a gente simplesmente considera o que a gente já sabe sobre o assunto, mesmo quando o assunto é um assunto de expertise nossa. Então, é sempre importante, é sempre bom quando a gente pesquisa alguma coisa, um dado específico, etc., e ajuda na resposta. Acho que, mais uma vez, tem coincidido ali o processo humano em paralelo com o processo da inteligência artificial. Sim, e não só do conhecimento, né? Acho que do ponto de vista de execução, principalmente quando a gente fala de agentes, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente pode saber como executar algo, buscando essa informação fora do nosso conhecimento, ou não, né? Mas eu posso saber fazer, mas no final das contas, para quase tudo, eu vou precisar de algum tipo de ferramenta para construir algo, para executar alguma coisa, né? Então, eu posso saber escrever, mas eu preciso de uma caneta. Se eu quero botar um parafuso, eu preciso de uma furadeira. Ou seja, eu sei, eu posso até saber o processo, mas tem várias ferramentas, literalmente, que vão fazer esse processo, a execução ser mais precisa, mais rápida, mais produtiva, né? Então, acho que vai pela mesma linha. E é Ou até interessante. mesmo possível, né, Léo? Tipo, às vezes, sem a ferramenta, não é possível fazer uma determinada atividade. Sim, E no caso da inteligência artificial, só corrobora com isso também. exatamente. Mas, mesmo assim, tem alguns resultados interessantes. Para imagens, tem três tarefas principais que a gente faz, inclusive, quando a gente olha para uma imagem. Então, um reconhecimento, né? Então, que é meio que tipo o berço do computer vision, né? Você conseguir reconhecer coisas, que a gente costuma ser muito melhor do que. Bom, acho que os modelos de hoje são muito bons em reconhecimento. Aí tem raciocínio, então, inferir algo ou concluir algo baseado numa imagem. Então, por que essa imagem é engraçada? Né? Ter uma interpretação e, e conseguir, tipo assim, olhar para a imagem e falar assim, ok, eu acho que eu tenho que buscar uma informação em outro lugar porque eu não tenho toda a informação nessa imagem. E aí, o que se vê para os modelos que são voltados para computer vision é que eles fazem individualmente cada um desses bem, mas na hora que tem que fazer tudo junto, um ser humano é melhor. Então, aqui, a ideia deles também de dividir, e mesmo dividindo, é uma porcentagem não tão alta, tipo assim, de acertar uma acurácia assim de 30%, quando requer essas três tarefas juntas. Então, ainda tem espaço, tipo, melhorou do último modelo, do Gemini, que era de 27,8%,
e eles atingiram 28,3%. Então, assim, sendo que seres humanos geralmente acertam 70%, então ainda não chegaram lá onde a gente chegou, mas, né, eu acho que vai caminhando aos pouquinhos na divisão dessas tarefas para entender em que ordem você tem que fazer cada uma. Eu preciso identificar, depois de identificar, então aí eu tenho que fazer tal coisa, né, que são processos muito rápidos dentro do nosso cérebro. Eu acho, eu sempre fico muito feliz, assim, de ver os avanços, né? Eu me empolgo muito com tudo que sai, que é muito avançado e que está cada vez melhor, mas ao mesmo tempo ver algumas coisas em que a gente ainda performa melhor, tem um gostinho, assim, Opa. tipo assim, não é por aí ainda, tá? A gente tem muito fôlego aqui ainda para fazer muitas coisas legais aqui. E é isso, acho que a nossa capacidade de interpretação é muito rápida, né? A gente consegue bater o olho numa imagem mesmo e pegar o contexto e entender tudo ali em fração de segundos. E aí, nesse momento, ainda precisa entender o que está na imagem, fazer um raciocínio, fazer uma inferência, um monte de processo ali para chegar e ainda ter a possibilidade ainda de errar, né? Então, o que nós também temos, mas como foi dito aqui, a gente acerta bastante. Então, acho que isso é legal também, ver que a gente continua firme e forte aí, né? A gente E eu serve acho que para alguma coisa ainda, né? ainda servimos. Mas é uma complementariedade, né? Porque tem coisas, efetivamente, que a IA vai fazer que a gente não vai conseguir fazer. E isso é até uma questão interessante sobre como a gente vive em sociedade. Eu não sei montar um computador, mas eu não preciso saber montar um computador para usar, porque tem alguém especializado nisso que faz isso. Não todo mundo precisa ser médico, não todo mundo. A gente funciona no coletivo. Então, as ferramentas também vão estar juntas. Eu não preciso saber fazer tudo, e elas não vão conseguir fazer tudo que a gente faz também, provavelmente. É, que continuamos sendo importantes, não só a IA. E eu acho que essa é uma máxima que desde o início ali dos primeiros modelos de machine learning operacionais mesmo, né? Não da ideia, mas de que eles foram implementados e começaram, por exemplo, a ganhar torneio de xadrez, etc. O ser humano junto com a IA, ele sempre é melhor do que um ser humano e sempre é melhor do que a IA. Eu acho que a gente ainda está essa máxima ainda não caiu por terra. A IA sozinha é pior do que o ser humano com a IA, e o ser humano sozinho também tende a ser pior do que o ser humano com a IA, justamente pela relação de complementaridade entre os dois, né? Entre o ser humano e a inteligência artificial. E imagino que vai ficar assim durante bastante tempo. E é bem difícil que essa máxima caia por terra em algum momento. E, bom, só reforça que vale a pena estudar sobre o tema, vale a pena se reciclar, para cada vez mais a gente ter essa capacidade de se diferenciar dentro do Acompanhar. mercado, nas atividades e acompanhar tudo que está mudando. É aí. isso, pessoal. Acho que chegamos ao fim aqui das nossas 3 notícias de hoje. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Léo. É isso aí. Até mais. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.